Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o Manassés do canal A Bíblia que Não Lemos. Eu quero falar sobre alguns sentimentos humanos de alguns profetas. Normalmente, hoje, no século XXI, nós temos visto a dificuldade de um homem chorar, de um homem se lamentar. Mas quando você pega a Bíblia e aí você faz uma exegese sobre salmos, profetas, você vai conseguir enxergar o ser humano por detrás dos personagens de fé. Quando você abre em Hebreus capítulo 11, ali relata sobre homens de fé, homens que esse mundo não foram dignos de receber. Porém, homens que tiveram acerto, homens que tiveram erros, homens que triunfaram e homens que choraram. É bem verdade que há momentos que nós temos que chorar. Quando você pega a Bíblia em si e faz um estudo um pouco mais apurado, pega a Bíblia e faz um estudo mais na parte ali da hermenêutica em si, você vai conseguir enxergar alguns detalhes. Há momentos que Jó, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Há momentos que Jeremias, ele lamentou o ventre que gerou, a notícia que chegou. Há momentos que você vai para os Salmos, e os Salmos em si, ele mostra a humanização daqueles homens. Homens que entraram em guerra, homens que choraram, homens que entraram em confronto. Você pega Asaf está angustiado e atribulado porque ele está vendo que o ímpio está prosperando. E nesse vídeo eu quero lançar uma luz para você sobre um personagem que Deus falou com ele no silêncio. Aliás, o leão dos profetas. Esse que apareceu lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés. Moisés representando a lei e Elias, é esse mesmo. Esse grande vulto do Antigo Testamento que eu quero falar sobre Elias. O profeta, o homem de Tisbe, cidade pequena, e quando você pega um mapa geográfico de Israel, você vai ver lá, bem pequenininho, às vezes você nem vê, por incrível que pareça. Então eu quero falar sobre os sentimentos de Elias. Elias, que apareceu no cenário de Israel diante de um rei chamado Acabe e Jezabel. Piores reis da história. Não houve reis semelhante a Acabe e Jezabel. Elias se apresenta diante desses reis e diz que não vai chover. A Bíblia diz que o Senhor, ele encerrou os céus por 3 anos e meio. Não chovia. A caminhada de Elias é semelhante à minha e à sua caminhada. Pontos altos e pontos baixos. Elias, ele é a representação humana do Manassés. É isso mesmo. Há momentos que eu estou lá em cima. Há momentos que eu estou lá embaixo. Há momentos que o Manassés está eufórico por tantas coisas que Deus tem feito e realizado. Há momentos que a minha fé está lá embaixo. Esse é Elias, o humano. O Elias talvez seja você, talvez seja eu, talvez seja alguém que você ame, que está passando por picos ou mudanças de hábitos ou mudanças de humor. Esse é Elias, um homem semelhante a mim e semelhante a você. Um homem que chora, um homem que quer se esconder, um homem que não quer comer, um homem que deseja a morte, um homem que sai de um lugar pequeno e agora ele é conhecido em Israel, porque o Senhor humilhou os profetas de Azera e os profetas de Baal. Esse é Elias, que saiu de um lugar pequeno para a fama, e que no capítulo 18 de 1 Reis, Elias é o homem mais conhecido da história. Aquele que tinha intimidade com os céus. Aquele que quando falava os céus ouvia. Aquele que tinha a chave do céu para chover e não chover.
Aliás, Isaías dá um toque sobre Elias, dá um toque sobre a vida de Elias, o poder que Elias tinha entre os céus, entre as águas, entre a terra. É esse homem, o homem do barulho, o homem do movimento, o homem que as pessoas dizem, é esse o perturbador de Israel, é esse que está na fama, é esse que todos estão comentando sobre ele, que envergonhou todos os profetas lá no monte. É desse homem que eu quero falar para você. E eu quero trazer algumas lições sobre a humanização de Elias. Como ele era humano, semelhante a mim, semelhante a você, semelhante a alguém que você ama. Então eu quero falar sobre alguns sentimentos de Elias. E espero que esse vídeo mude a sua vida. Espero que esse vídeo alcance alguém que está depressivo, ou alguém que está ansioso, ou alguém que está pedindo uma morte por conta do momento que está vivendo e do momento que está passando. Veja só, Elias no capítulo 18, o nome dele está sendo aclamado. E a notícia chega para Jezabel. A notícia chega e Jezabel, ela ameaça Elias. Elias agora, ele tem uma palavra que o casal quer matar ele, que o casal quer destruir com a vida de Elias. Elias que ouviu a voz de Deus. Elias que era direcionado pela voz divina. O que Elias faz quando ele ouve essa palavra? Quando ele ouve que a sua vida está em perigo, Elias ele tenta fugir. Elias ele vai para uma caverna. Elias ele deseja a morte. Elias ele para num pé de zimbro. E esse pé de zimbro, Elias ele almeja que o Senhor tire a vida dele. Nesse pé de zimbro, Elias não tem força para andar. Nesse pé de zimbro, Elias não tem força mais para caminhar. Elias, que no capítulo 18 era um homem forte, era um homem valente, que enfrentava os profetas de Baal e de Azera, que tinha intimidade com o Senhor, agora no capítulo 19, por causa de uma palavra negativa, Elias agora, ele vai parar em uma caverna. E lá na caverna, Elias já conhecia um pouco sobre o mover de Deus. Elias conhecia um Deus do trovão, um Deus da água, um Deus do terremoto, um Deus que fazia barulho. E o tema da minha fala hoje é como ouvir a voz de Deus. Talvez você está aí do outro lado dizendo, como eu faço, Manassés, para ouvir a voz de Deus? Como eu faço para ter a sensibilidade de ouvir a Deus? Normalmente, e aí vai um conselho para você, que ouvir a voz de Deus requer intimidade, requer relação. Ou seja, eu conheço a voz da minha esposa Patrícia de longe, porque eu me comunico com ela, eu falo com ela. Eu conheço a voz da Esther de longe, aonde as duas estiver, eu vou conhecer a voz dela, porque é uma voz familiar, eu tenho conexão com essa voz. Eu falo com ela de dia, eu falo com ela à tarde, eu falo com ela à noite, eu falo com ela de madrugada. Ou seja, inclusive, eu brinquei com a minha esposa dizendo, se você quiser me dar um trote, você não vai conseguir. Por quê? Eu conheço a voz dela, eu sei quem é que está falando. Elias, ele tinha contato com Deus. Elias se relacionava com Deus. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que quer saber como eu faço para ouvir a voz de Deus, você precisa ter primeiro conexão. Você precisa primeiro falar com Deus todos os dias. Falar com Deus todos os dias, ou seja, orar ou conversar com o Senhor, te gera conexão. Então você, por ter essa intimidade com Deus, Deus ele fala com você. Ele fala através da palavra e ele fala dos nossos sentidos. Eu não posso fugir disso. Você também não pode fugir disso. Você sabe que há momentos que Deus ele fala com você numa intimidade no seu coração, na sua mente. Porque você tem uma conexão. Assim era Elias. Elias tinha contato com os céus. Elias tinha contato com Deus. Mas Elias, por causa de uma palavra negativa, ele se entristeceu. Ele temeu por sua vida. É uma história assim meio engraçada. Um homem que no capítulo 18 faz fogo descer do céu. No 19, ele está triste. Um homem que corre tão rapidamente na frente dos carros de Acabe, agora, para ele chegar na caverna, ele demora 40 dias. 40 dias depressivo, angustiado. 40 dias, talvez,
pedindo a morte, o anjo insistindo com Elias, tocando, dando pão, alimentando ele. Só que Elias vai parar numa caverna. E naquela caverna, Elias, ele não quer ouvir barulho. Porque existem momentos que Deus não vai falar no barulho. Existe um momento que a voz de Deus não vai estar em um terremoto. Quando você faz uma leitura da Bíblia, você consegue ouvir, você consegue entender como Deus fala, como Deus age, como Deus revela, qual é a voz de Deus. Veja que em Atos 16, Deus falou através de um terremoto. Já com Elias, Deus vai falar numa voz silenciosa, em uma voz calma, porque Deus entendia Elias. Deus sabia que Elias, ele era humano. Deus sabia que Elias estava com seus sentimentos abalados. Deus sabia que Elias tinha medo. Aliás, o próprio Jesus sentiu agonia. O próprio Jesus sentiu a dor, porque nós somos humanos, porque você é humano. Haverá momentos na sua vida, quando o dia mal chegar, você vai chorar, você vai gritar, você vai se esconder. Elias, ele se escondeu, mas nessa caverna, Deus ia chamar a atenção de Elias. E como Deus iria chamar a atenção de Elias? Deus iria chamar a atenção de Elias com uma voz silenciosa, com uma voz calma, com um vento suave. Olha como que Deus, ele fala com o homem. E quando o homem tem intimidade com Deus, mesmo ele estando depressivo, mesmo ele estando angustiado, mesmo ele estando dentro de uma caverna, ele conhece a voz de Deus. Então, para eu encerrar esse vídeo, eu quero te dar pelo menos 2 dicas. Como eu sei que Deus está falando comigo? Primeiro, crie em você uma conexão com Deus. Tenha o hábito de orar. Tenha o hábito de ler a palavra. Tenha o hábito de jejuar. Tenha o hábito de você tirar tempos e momentos de oração. Quando você tem tempos e momentos de oração, independente do momento, da situação que você está vivendo, quando Deus falar com você, você vai entender. É a primeira dica. Tenha tempo de oração. Tenha tempo de intimidade com Deus. Segunda dica. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra. Lendo a palavra, você já ouve a voz de Deus. Você já conhece a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz única. É uma voz singular. O ladrão tem várias vozes, mas o bom pastor tem uma voz só. E uma vez que o bom pastor fala, a ovelha ouve. Uma terceira dica que eu vou entregar para você. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? É uma sensibilidade. Paulo está em Damasco. E uma voz chega para Ananias, vai até a rua direita, porque ali tem um homem que está orando. Olha a sensibilidade de Ananias. Porém, Ananias, mesmo tendo sensibilidade, talvez ele achou que não era a voz de Deus. Por que não era a voz de Deus? Porque quem estava ali era um perseguidor. Mas quando o Senhor falou com ele, ele obedeceu. Vai um outro segredo para você. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? E eu encerro aqui. A Bíblia diz de um homem chamado Eli. Eli já estava velho, entrando em dias. E o Senhor falou com Samuel, mas Eli não entendia qual era a voz. O moço também não entendia qual era a voz, porque era a primeira vez na história que Deus estava falando com aquele moço. Mas o moço, quando fala para Eli, ele diz assim, quando você ouvir a voz, você vai dizer, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Quando Samuel ouviu aquela voz e respondeu, Deus falou com ele. Deus, ele fala no nosso coração e ele fala na nossa mente. Deus, ele nunca vai deixar de falar. Deus nunca vai deixar de revelar a voz dele para você. A única coisa que você precisa fazer é gerar conexão com Deus. Gerando conexão com Deus, você não vai errar. Você não vai ouvir outras vozes, porque a voz que ele falar é a voz que ele tem intimidade com você. Aproveitando, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe esse vídeo. Eu te espero no próximo.